coisa, pessoal, é mais um componente da estrutura do mundo dos web services. A figura do DDI, que ele também é baseado na XML. É isso aí, lógico, pessoal. Para neutralidade, garantir a neutralidade. Nós aprendemos, né, que diante desse coquetel tecnológico aí, o XML é a base para tudo. Então, essa especificação, o DDI, vai ser mais uma dessas tecnologias que vai agregar valor a todo o processo existente dentro do mundo dos web services, como o Marco acabou de mencionar. Então, a ideia central que a gente tem aí, pessoal, é de compartilhamento de informações. Já começando a estruturar todo o processo, a ideia central é que o DDI, geralmente um web service, ele está dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e essa empresa geralmente é muito maior, existem diversos departamentos, e esses departamentos começam a precisar de serviços de diversos lados. Essa é a ideia. Então você tem uma filial em Palmas, outra filial no Rio de Janeiro, outra filial em São Paulo, uma em Brasília e assim por diante. Então diversas filiais pelo Brasil de uma empresa grande. Como eu vou organizar todo esse processo de forma com que a minha reutilização que eu havia citado esteja disponível para todos os lados e eu não fique duplicando o esforço diante de situações que já foram resolvidas. É aí que entra a figura dos registros do DDI. É nada mais que, vamos dizer, uma aplicação dentro de um servidor também configurado, Tomcat, assim por diante, que vai garantir que todos os serviços feitos estejam registrados e possam ser reutilizados. Aí nisso a gente tem diversas especificações, diversas classificações, categorizações que vão auxiliar no processo de registro de funcionalidades. Então, mas aí o aluno Alexandre, lá de Crato, do Ceará, ele comentou que estava implementando algo relacionado à nota fiscal eletrônica. Aí tem também umas 2 ou 3 semanas, acho que talvez quase um mês, o aluno André disponibilizou um link no portal, Camilo, no fórum. O link continha vários serviços de vários estados a respeito de nota fiscal eletrônica. Aí outro dia a Letícia, acho que tem 2 ou 3 semanas também, perguntou como utilizar aquilo ali. É link para serviço. Alguns estão quebrados, mas uma boa parte contém o WSDL de um serviço. E aí você tem a condição de ver a descrição, por exemplo, de o que precisa para utilizar, qual tipo de retorno você tem. Só que você precisa conhecer o que você quer para conseguir utilizar. Aí o DDI vem mais ou menos para auxiliar isso. Ele vai ter condições, ele fornece, por exemplo, informações de quem está disponibilizando o serviço, qual a utilidade daquele serviço, uma descrição mais nítida do que será oferecido. E aí você, por exemplo, Letícia, vai conseguir utilizar o serviço, sendo cliente, utilizar um serviço que está disponibilizado, tendo benefício disso. Algo que já foi testado, consolidado e está em pleno funcionamento. Então, eles vão gerenciar as informações sobre provedores, implementações, definições de parâmetros e metadados que vão ser necessários aí para a utilização. Então, tem como função principal, no caso, priorizar sempre a nossa organização dos serviços. Garantir aquele processo que a gente já citou, que eles estejam plenamente organizados em provedores, serviços, formas de acesso, parâmetros a serem trabalhados para garantir que o nosso serviço seja utilizado, as pessoas tenham o nosso contato, por exemplo, para tirar de mim alguma dúvida que surja durante todo o processo. Certo? Aqui, o SOAP para a comunicação. Então, o processo de comunicação em web service é, no caso, o ponto central. Nada mais é que a gente achou aqui um elemento de padronização existente entre as diversas plataformas. Para nós, independe a arquitetura, todo o processo de como as coisas vão acontecer. Só que tem que ser considerado, tem que ser lembrado que, apesar das pontas serem diferentes,
a forma de comunicar deve ser a mesma, de se comunicar. E aí a gente lembra, garante que o SOAP vai fazer isso perfeitamente. Outro elemento que a gente citou no nosso slide é a questão de seguir um esquema neutro como o XML. Então, nós vamos registrar as informações seguindo a ideia central que é o XML. O DDI vai fazer o mesmo tipo de padronização. São as definições WSDL, que vão especificar os serviços registrados. Fiscal eletrônica, que está disponível lá no link no portal Camilo. Cada estado tem lá um conjunto de serviços para a implementação da nota fiscal eletrônica. Ali, que tipo de contato tem? Por exemplo, se estivesse o registro DDI daquele serviço, nós chegaríamos, por exemplo, na Receita Estadual de cada estado. E aí você tinha como conversar com o responsável por aquele serviço para tirar dúvida, com o desenvolvedor para saber como utilizar, o que é necessário, e aí você facilitaria o uso daquele serviço. A página branca contém informações de contato com a organização que disponibilizou o serviço. Essa é a ideia. Então, registrar a parte de gerência. Gerência, a organização mesmo. É a instituição que está disponibilizando o serviço. Muito bem. Então, nós também temos as nossas páginas amarelas, como você citou. Isso. São 3 páginas. Então, a branca já foi. Vamos, então, conhecer as páginas amarelas. Né? No que consiste essa classificação, essa categorização? Acompanhe, então, conosco. Aí, as páginas amarelas, a ideia de páginas amarelas dentro dos registros DDI é que vão descrever um web service possibilitando sua localização. Vocês vão categorizar ele comercialmente ou demograficamente da melhor maneira possível para que vocês tenham acesso a um serviço. Quando vocês abrem as páginas amarelas de uma lista telefônica, você tem essa categorização também. A ideia aqui é a mesma, que vocês saibam qual é o nicho de cada um desses web services, desses serviços que vão estar sendo registrados no seu UDDI, tá? No seu registro UDDI. Além disso, nós temos também as páginas verdes, a ideia de páginas verdes dentro do registro UDDI. Então, vamos dar uma olhadinha aí? Essa já é mais da parte de desenvolvimento mesmo. Ela contém informações técnicas que descrevem o comportamento e as funções suportadas. Nas páginas verdes, nós teremos o quê? Por exemplo, parâmetros necessários para acessar um serviço, o que você precisa enviar, como é a solicitação do serviço e o que tipo de resposta você tem. Detalhes técnicos nessa seção, páginas verdes. Slide, vocês vão ver aí, vocês também têm essa imagem na apostila, que nós temos inicialmente a interoperabilidade entre serviços lá em cima, ou seja, o que a gente busca até aqui na nossa disciplina. Daí, nós temos os nossos registros UDDI, que vão nada mais do que descrever por meio do SOAP, de um processo de comunicação SOAP e XML, utilizando protocolos comuns. Esse registro DDI aí, ele vai estar dividindo a nossa interoperabilidade entre serviços em categorias, em processos. Então, a leitura que a gente pode fazer da importância do DDI até então é que ele vai ser o último item, o nosso, vamos dizer assim, a estruturação, a última camada da nossa pilha de execução, o último nível a ser acessado antes de utilizar um serviço. Claro que, considerando que ele não é obrigatório. Todos esses elementos aí, em sua maioria, vão seguir o XML para garantir uma neutralidade, mas não é obrigatório a sua utilização. Novamente, uma visãozinha geral, mas no quesito expansão dos web services. Primeira coisa, uso interno ou externo. A gente tem o quê? Algumas organizações disponibilizam serviços que serão utilizados por outras organizações. O exemplo que o Alex citou, uma empresa que tem filial em Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, várias cidades. Essa precisa de serviços que tenham uma visão, um acesso, uma disponibilidade para